Bom, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Voltamos aqui no capítulo 4 de Gênesis. Nós vimos lá a história de Caim e depois vimos a história do Lameque. Você viu o primeiro homicida e matando o próprio irmão por rancor, por raiva, por inveja. E vimos o segundo homicida e o primeiro bígamo, no caso, que é o Lameque. E a arrogância desse, a mesma arrogância que habitava no coração de Caim, parece-nos, também é o coração de Lameque, estava cheio de arrogância também. Matar um homem porque ele me feriu e uma criança, um rapaz, porque me pisou. E 7 vezes o Caim, então o Caim 7 vezes, se eu matei 2, então tem que ser 7 vezes 70, né? É poderoso demais. No versículo 25, o Adão coabita novamente com a mulher e por nome de Sete, porque ela vai dizer que Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. E a Sete nasceu-lhe também um filho ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Daí começou-se a gritar o nome do Senhor, Yahvé, no texto bíblico aqui. Então foi começando a invocar o nome do Senhor, a gritar. No capítulo do versículo 5, nós vamos ter a Toledot, que nós chamamos as gerações, as genealogias de Adão. E aqui vai falar para nós podemos passar por isso aqui, porque vai ficar repetindo. É interessante para nós, no capítulo 5, nós entendermos que a ladainha, né, o que vai sendo dito aqui das pessoas, aí nasceu Adão, viveu tantos anos e teve tal filho, e viveu depois desse filho tantos anos, e morreu, né? Então morreu Adão, morreu Sete, morreu o Enos, morreu Cainã, e morreu, e nasceu, e morreu, e tal, até que dá um break desse triste relatório, e vem aqui, a partir do versículo 21, no versículo 18, aos 162 anos, Jarete gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarete viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu, ao todo, 962 anos e morreu. Então, a ladainha é essa, né? O ponto é, morreu, viveu e morreu. Mas aqui, no versículo 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, que vai ser o cara mais longevo que tem, no caso. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus. As pessoas gostam de fazer essas coisas, eu não sei porquê, mas tudo bem. Porque 365 anos do Enoque são para que você ande com Deus 365 dias por ano. Bom, vai ter anos bissextos, vai ter uma coisa, então você não vai andar com Deus nada, porque vai ter diferenças aí. E aqui, nós lemos aqui, aos 65 anos Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Então, depois de 65 anos. Para mim, então, ele não andou com Deus 65 anos. É o que está escrito aqui para mim, mas como o pessoal gosta de falar isso, eu não sei de onde que tiram essas ideias, mas tá aí, o texto não diz isso. E ele andou com Deus. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Aí muda a ladainha. E depois volta, aqui não, em Enoque. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então parece-nos que Enoque não morreu. É a mesma situação do profeta Elias lá na frente. Elias não foi, pelo texto bíblico, ele não morreu. Veio um carro de fogo e levou Elias. Aqui também parece-nos que é interessante, porque isso aqui é conta da carochinha, tal, tudo bem, eu estou dizendo para quem crê. Que você vem com a batida, né? E morreu, e viveu, e tanto, e morreu. Pô, aí dá uma parada e esse cara anda com Deus 300 anos. E Deus o leva. No texto bíblico fala que ele já não é. Né? Quer no aqui, hebraico, diz no 24. Cadê? 24.
E foram todos os dias Enoque 560 anos e 300 anos. E caminhou Enoque com o Deus, e ele não, porque pegou a ele Elohim para ele. E caminhou Enoque com Elohim, e ele não, porque pegou a ele Deus. Ele não. E morreu, ele não. No texto hebraico está dizendo. Porque Deus o levou para ele, foi arrebatado. Aí volta, até no Matusalém, que viveu 969 anos. Nós temos essas numerações aqui. Talvez os homens fossem a longevidade aí, no caso, longevos e tal, por causa talvez da questão da terra, que ainda não tinha tanta coisa ruim aí em cima. E nós temos textos acadianos, sumerianos e de reis que viveram 75 mil anos cada um. Teve o reinado de 75 mil anos, o outro de 70 mil anos, né? Então 75 mil anos é muita coisa, beleza, hein? Mas isso aí também pode ser, né? Aqui pode ser uma numeração errada, ou pode ter acontecido mesmo, que depois disso aqui, até então não tinha chovido. Será que aquela raquia que nós falamos, lembra? No começo do firmamento, que Deus tem águas de baixo, águas em cima do firmamento, essa raquia que protegia, esse tipo de estufa que tinha na terra, porque não tinha chovido ainda, né? Será que isso protegia? Dava essa longevidade aos homens assim? Agora esse cara viveu 969 anos e morreu também. Aí vem um outro Lameque, que não é aquele Lameque lá da descendente de Caim, mas de Sete. E ele nasce, o Lameque, que aí vai ser o pai de Noé, né? E é interessante porque a expectativa de muitas culturas, se você pegar um livro chamado O Fator Melquisedeque, você vai ver sobre as culturas do mundo todo, tribos e vários lugares do mundo, que sempre teve a expectativa de uma pessoa que viria, ou essa pessoa viria revelar o caminho para que se retornasse a ser como era no princípio. Isso em todas as culturas, hein? O paraíso, o homem tudo certinho, tudo bem com a natureza, com os animais, sempre teve o relato. E aqui então o Lameque, ele vai falar algo numa mesma expectativa de todas as culturas, porque ele fala assim sobre o filho dele Noé, no versículo 29. Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Então a expectativa realmente era que Noé, aqui o Lameque tendo essa expectativa de que seria um retrocesso, voltar ao que era antes, o paraíso, como no começo no Éden, né? No jardim do Éden. Mas também aqui nós entendemos também que ele fala algo sem saber, e vai ser justamente o Noé que vai ser o cara, o único cara com a família dele que vai ser livre do dilúvio, e ele então vai começar uma nova civilização, né? Mas não redimiu nada não, né? Porque foi só piorando cada vez mais até hoje, né? E então não aliviou o trabalho de ninguém e nem do sofrimento do ser humano. E nasce esse cara aí. Mas ele também o Lameque vive e também ele morre. E com 500 anos o Noé vai ter 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. Com 500 anos, eu não sei o que esse cara fez desses 500 anos que não teve filho. É estranho, muito estranho, 500 anos. Bom, então vamos para o capítulo 6. A corrupção da humanidade, que começa novamente, a coisa vai piorando. Não tem melhora, só piora, né? E vai ser a causa do dilúvio, a maldade do ser humano, que Deus vai olhar e vai falar, é estranho, tá certo? Então vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus. Aí já é uma confusão todinha, que as pessoas, quem é os filhos de Deus, né? Será que são anjos? Que Judas fala que lá na frente, na casa dele, tem os anjos caídos e tal. Até o próprio Enoque, também no livro de Enoque, fala dos anjos, nós chamamos anjos, mas são mensageiros. Aqui são os Ben Elohim, são filhos de Deus. Será que vão dizer, ou eles são anjos, não é isso? Eles são os mensageiros, ou eles são filhos descendentes de Sete, esse filho que depois nasceu depois da morte de Abel? Ou o que será que isso aqui?
quando eles viram as filhas dos homens eram bonitas, aí vamos dizer, matando lá o Caim, né, que eram depravadas no caso, porque era descendente de Caim. Cara, eu não sei onde é que esses caras arrumam essas coisas, mas tudo bem. Eram depravadas, e esses homens então escolhem para si essas mulheres que lhe agradam e casam com elas, né? E o que acontece? Então disse o Senhor, né, Yahvé, por causa da perversidade do homem, meu espírito, ou seja, o meu sopro, o ar, né, o hálito que foi lançado sobre ele, não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Bom, então pode ser que aquilo que nós comentamos agora realmente aconteceu, dos caras terem essa vida longeva aí, e agora a partir daqui, desse momento, não, é 120 anos, porque o cara é mau, o homem é mau. O coração do homem é perverso. E naqueles dias havia nefilins. Os nefilins são na terra e também são posteriormente quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Nefilins são gigantes, né? Se você vai ter a teoria da conspiração, que aqui também seriam os extraterrestres, né? Esses nefilins, eles vão aparecer novamente, essa palavra que significa grande, somente lá em Números 13, quando os espias, a mando de Moisés, vão até a terra de Judá, da Palestina no caso, e eles voltam para onde está acampado o povo de Israel e falam, não vamos conseguir pegar a terra porque lá tem os filhos de Anak, os nefilins, que são gigantes, né? Nefilins, talvez até o Golias fosse um nefilim, mas não tem nada a ver com extraterrestre aqui não, pô. Aqui são pessoas que eram grandes, né? E a gente também não sabe as filhas dos homens e os filhos de Deus. Aí o que Deus estava vendo naquilo que ele havia construído? O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Não mudou nada até hoje. 2020 está a mesma coisa. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Bom, o texto bíblico diz que Deus não se arrepende. E aqui está arrependeu-se, que é uma tradução meia chula, que é meia zoada. Porque a tradução aqui no hebraico vai dizer que cortou o coração de Deus, né? É no verso 6. No verso 6 diz: e viveu 5 anos. É capítulo 6, né? Capítulo 6, verso 6. Quadro. Está aqui. E se lamentou Yahvé, porque fez o humano na terra e ficou magoado no coração dele. Aí as Bíblias, essa NVI, e aqui também, vamos ver como é que está aqui na revista atualizada. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração. Bom, não é. Porque o texto bíblico diz que Deus não se arrepende. Deus não é homem para se arrepender. O texto bíblico confirma isso aí. Então aqui a tradução seria realmente, e ficou chateado, ficou magoado no coração dele por ter acontecido tudo isso aí. Ele não sabia? Eu creio que ele sabia. Ele sabia onde é que estava o Adão, que ele perguntou, onde estás? Ele sabia o que o Caim tinha feito, porque ele pergunta, onde é que está teu irmão? E ele também aqui, não está sabendo aqui, que o homem ia cometer isso? É lógico que está sabendo. Mas existe, para mim, essa questão de nós podemos mudar. Não tem aquela velha história, você faz o seu futuro. Só que o homem, ele preferiu fazer um futuro de desgraça, de maldade, de perversidade, e isso foi crescendo cada vez mais, do que uma coisa legal, uma coisa boa, né? Então Deus ficou magoado, entristecido no coração dele. Aí o que vai acontecer? Porque a inclinação do pensamento do homem é do mal, né? Então o Senhor fica magoado de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Vamos ver como é que está isso aqui no versículo 7. Aqui, e diz Yahvé: extinguirei o humano que criei sobre as faces do solo, desde de humano até animal, até réptil, e até a ave dos céus, porque me lamentei, porque os fiz. O Senhor se lamentou de ter feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência.
Quer dizer então que daqui a pouco nós vamos falar sobre a arca do Senhor. Aqui é interessante porque a maldade do homem, olha só, a Eva ouve a áspide, ela toma do fruto por causa da cobiça, lembra da cobiça dos olhos, da cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. Ela pega aquilo, come, ela leva para o marido dela, ele desobedece os dois. E é amaldiçoado quem? Amaldiçoado a terra. A serpente é amaldiçoada e a terra é amaldiçoada. Agora aqui, ó, por causa do homem, toda a natureza, o mundo, no caso dos animais, tudo, vai ser destruído. Nós temos algo interessante, que eu sempre esqueço o nome, mas é essa questão de nós estarmos todos lembra que eu falei da questão de familiar, né? Nós somos da mesma linhagem. Então nós temos essa cumplicidade humana do homem geral, que quando um faz algo errado, todo mundo paga o pato. Parece que é a lei, daquela lei que vai indo, o bater da borboleta, da asa da borboleta, né? E essa questão aqui, a terra é maldita, daqui a pouco, por causa da culpa do homem, toda a natureza, todos os animais vão perecer. Cumplicidade familiar, que chama. Depois nós vamos ver um caso muito sério mais pra frente lá, que por causa do erro de olha só, o rei Davi, que o texto bíblico fala que é segundo o coração de Deus, e que muitos evangélicos falam que Davi, ele era perverso, Davi. E ele faz algo, ele faz um censo, que o próprio general dele, Joabe, diz para o rei: "O rei, não faça isso." Mas na arrogância de Davi, ele faz o censo. Por causa do Davi, um belo dia ele acordou de pé esquerdo, mal-humorado, e resolve fazer o censo. Aquilo não era para ser feito. Morreu 70 mil pessoas por causa dele. Só que ele não morreu. Aí depois Deus permite que ele veja o mensageiro dele ceifando o pessoal, matando o pessoal. Aí ele se arrepende. Mas quando ele se arrepende, ele pede clemência, mas já morreu 70 mil pessoas. Mas o erro foi dele. O erro não foi das pessoas que estavam morrendo, 70 mil pessoas. Foi dele. Então essa cumplicidade, nós estamos todo mundo, na verdade, todo mundo ligados. Um ser humano com o outro, e nós com a natureza, e nós com a fauna, com a flora, com tudo. É tudo a mesma coisa. Tanto é que foi colocado o homem no jardim para cuidar do jardim. Não é para destruir o jardim. Não é para destruir a terra. Não é para matar o outro, seu próximo. Não é para você matar não só um, você vai matar dois. Eu matei um, matou um, vou matar dois. Ah, bom, um matou dois, vou matar três. Não é isso. É totalmente inverso isso. Totalmente inverso. Tem um livro do padre... não vou lembrar o nome dele agora não. Ele escreveu um livro justamente sobre essa questão do capítulo 1 e 2 e 3, né? No capítulo 3, que é a queda, reverter para o capítulo 1. Eu usei o livro desse padre para escrever até um artigo muito interessante, que é o pensamento de nós podemos voltar à inocência, voltar a harmonia, voltar à comunhão do homem com o homem, do homem com Deus e tal. Muito interessante, eu esqueci o nome dele agora, muito bem velhinho já, nem sei se ele faleceu já, um homem que escreve bastante, e muito legal isso aí. Então tem essa questão aqui. Bom, quem vai se dar mal, o que é? Os répteis, os animais domésticos, selvagens, por causa da culpa do homem. Então sempre tem o efeito borboleta, né? Faz alguma coisa aqui, vai rebumbar lá. Aí é complicado. Então você tem a responsabilidade do ato que você comete, você vai ter que assumir a responsabilidade disso. E aqui então, porque parece-nos que aqui nem hoje, né? Que se dane, não sou eu mesmo, que se dane. Eu não pego mesmo a Covid, que se dane o outro então. Então eu vou sair, vou aglomerar, que se dane o outro. É a mesma coisa aqui, que se dane o mundo. Nós estamos fazendo nossa maldade mesmo aqui, e quem paga o pato os outros. Então nós vemos no capítulo 6, versículo 9 em diante, a armação da arca. Deus chama o Noé, que era essa benevolência aqui, é aquela palavra que eu gosto muito, que eu uso até para dizer iniciar, né?
que é o versículo 8, e Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé, né? Renan aqui. A benevolência é a resede de Deus. Essa resede é uma misericórdia, algo que Deus tem em relação ao homem, né? Então é essa graça aqui que Deus tem. Ele chama esse homem, ele tem esses 3 filhos, ele fala que vai derrubar o Mabul, que é o dilúvio, vai haver chuva, dilúvio sobre a terra e vai destruir tudo por causa da maldade do coração do homem, por causa da violência, porque a terra se encheu-se de violência por causa dos homens, né? Darei fim, versículo 13, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Então a terra também se deu mal por causa do homem. Quem dera se nós entendêssemos o que Jesus está falando, o que Deus está falando, nessa comunhão, nessa harmonia, nessa questão do homem. É tudo inverso, né? É egoísmo, é orgulho, é um sobrepondo-se ao outro. Não era isso que Deus pensou, né? No texto de Isaías, Deus fala que eu não criei a terra e o homem, tudinho, para o caos. Foi para isso que ele criou. Foi para uma outra coisa maravilhosa, simbolicamente ali, o jardim do Éden. E nós estamos aqui, Deus chama esse homem, faça dessa maneira, com tantos metros aqui, e o que vai ter, porque eu vou mandar o Mabul, vou mandar o dilúvio para destruir toda a criatura debaixo da terra. Bom, alguns vão dizer que esse dilúvio vai ser universal, outros vão dizer que vai ser apenas um dilúvio local. Ninguém sabe, na verdade, o que aconteceu, né? E você vai entrar na arca, você e a sua mulher, os seus parentes aí, e os animais que eu vou mandar. 7 dos animais casais dos puros e 2 do casal impuro. Porque os 7 dos puros seriam depois oferecidos em holocausto lá na frente por Noé a Deus. Macho e fêmea seriam levados. E aqui diz que tudo que Deus falou, vai ter alimento, vai ter tudo, vai fazer isso, fazer aquilo, vai untar com betume. Essa palavra arca aqui, ela só é, no caso de Moisés, do betume no caso aqui, porque a mãe de Moisés pega o cestinho, a arquinha lá, e ela betuma, né? E joga ele no rio. É a mesma coisa aqui. E Noé, interessante no versículo 22, que teria tudo aquilo que nós temos que fazer, que o bendito do Adão, que a bendita da Eva, que o bendito do Caim tinha ter feito aquilo que Noé vai ser dito sobre ele. No versículo 22 do capítulo, finalzinho do capítulo 6. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. É isso. É isso. O mal de toda a civilização, de tudo, é a desobediência. Se a Eva não tivesse desobedecido, se o Adão não tivesse desobedecido, se o Caim não tivesse desobedecido, fazer exatamente como Deus falou. Porque ele fala, tudo que Deus pensa para mim, para você, é pensamentos de paz e de bem. Para dar, sabe o que? Qual é o fim que ele quer? O que deseja a nossa alma. Então aqui, faça exatamente como Jesus está falando. Lembra, eu preguei, agora vocês vão quem está seguindo, vão receber a questão da parábola, da semeadura, da palavra que é o próprio Jesus. O reino de Deus se resume em quê? Em Jesus está no nosso meio. Ouça, aí fala, quem tem ouvidos, ouça. E aqui está, fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E aqui a gente fecha o capítulo 6, para nós depois continuarmos com o capítulo 7 mais para frente, com o dilúvio propriamente dito. Deus abençoe a sua vida.